Olá, está no ar o Câmara Entrevista. A convidada de hoje do nosso programa é a Miriam Becker, que é nutricionista, funcionária pública no município de Candiota e recentemente enfrentou um câncer de mama. Estamos no Outubro Rosa e precisamos refletir sobre a importância do autocuidado, do autoexame, de se olhar, se tocar e de estar com os exames em dia. Oi Miriam, obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui conversando conosco, dando o teu depoimento, o teu relato. Então começa me contando como é que foi receber o diagnóstico de câncer. Bom, receber um diagnóstico como esse é sempre muito difícil, né? A gente passa mil coisas pela cabeça. A primeira coisa que passa quando a gente ouve a palavra câncer é morte, né? É o medo da morte. Medo de fazer meus filhos sofrerem, minha família sofrer. Então, não é um diagnóstico bom de receber. A gente passa um filme na cabeça. Foi o momento mais difícil da minha vida até então, abrir o exame e ver aquele diagnóstico ali, né? Carcinoma ductal invasivo. É muito difícil. Ninguém da tua família tinha tratado um câncer? Ninguém. A minha mãe, as minhas avós, a minha irmã, não tem, ninguém tem, ninguém nunca passou por um tratamento desse. E assim, eu não tinha nenhum fator de risco também. Eu achava, foi uma surpresa, porque eu imaginava que eu não teria câncer de mama. Eu nunca pensei que aquele exame poderia ser um diagnóstico tão sério já. E tu descobriu nos exames de rotina? Não, assim, na verdade... Olha, eu era uma das pessoas que dizia assim, porque eu achava que eu não tinha fator de risco, eu dizia, eu trabalho na saúde, eu não vou fazer a mamografia todo ano, como alguns médicos pedem. O Ministério da Saúde recomenda de 2 em 2 anos, né? E eu dizia que eu não ia fazer o exame todo ano. A minha sorte é que os meus exames estavam em dia, porque senão eu ia me sentir culpada de ter negligenciado os exames. Eles estavam em dia, mas eu descobri por acaso, eu não descobri no exame de rotina. Eu estava sentada na minha cama, né, numa quinta-feira, para ser mais exata, numa quinta-feira antes da Páscoa, né, dia 9 de abril, e a minha cachorrinha, eu tenho uma cachorrinha vira-latas e ela pulou no meu peito, bem assim, porque o meu nódulo era mais acima do peito e ficou me doendo. E eu comecei a me apalpar. E eu lembro que eu comentei assim, ai, Gamora é o nome dela, tu me machucou, tá doendo. E eu comecei a me apalpar e apalpava o outro e eu não tinha certeza que tinha um nódulo, porque como ele era mais para cima, assim... Mas ficou aquela coisa, eu fiquei me apalpando e eu não perdi tempo. Isso foi numa quinta-feira, na sexta eu já liguei para o médico e eu consegui tudo muito rápido, porque nós estávamos naquele período de início de pandemia aqui em Bagé, abril do ano passado, e eu acho que as pessoas estavam desmarcando as consultas, desmarcando os exames, e eu consegui consulta e mamografia e ecografia tudo para a mesma semana, né? Mas a consulta eu fui muito tranquila, porque o médico, ele também suspeitou que era benigno, né? Não tinha certeza. Mas pediu os exames de rotina. E aí, nos exames de rotina, o diagnóstico já foi o pior possível, né? Já foi a mamografia, quando eu peguei, já deu BIRAD 5, que é o pior que pode ter. Depois desse, só tem o BIRAD 6, que é quando a pessoa já tem câncer e já sabe, né? E a partir daí, como é que tu encarou o tratamento? Tu tem, ou já tinha, ou passou a ter algum tipo de fé, ou tu acredita basicamente na ciência? Eu acredito assim, eu acredito na ciência, em primeiro lugar, eu acredito que a gente tem que procurar o atendimento médico, que tem que procurar o quanto antes, né, quando eu agora, como eu te falei antes, eu falava, né, que eu não ia fazer os exames todos os dias, agora eu digo para todas as mulheres, tem que sim fazer os exames preventivos. Então assim, eu acredito na medicina, né, eu acredito na cura, mas eu não frequento nenhuma igreja, mas eu acho que assim, eu acredito em boas energias,
sabe? Eu acredito que a gente ter um pensamento positivo, ter boas energias, receber também boas energias ajuda muito a encarar bem o tratamento, a aceitar o tratamento médico, a quimioterapia, que é um tratamento complicado. Então, assim, apesar de eu não frequentar, eu acredito em Deus, eu acredito nas boas energias, né? Eu acredito. E tu contava com isso também, assim, tipo, tu conversava com Deus, tu pedia por ele interceder no teu tratamento? Com certeza, assim, eu acho que isso a gente sempre pensa, principalmente porque eu tenho filhos, né, para não deixar os meus filhos sofrerem, né, a gente pensa na morte também. Eu não tenho medo da morte em si, eu acho que a morte é uma coisa natural na vida da pessoa, mas eu queria ver meus filhos crescerem, né, eu gosto da minha vida, então, assim, ó, eu sempre se apega a alguma fé e nesse sentido, assim. Quantos anos tem seus filhos? Eu tenho uma menina que na época tinha 18, agora está com 19, e o Guilherme tinha 12, né? Está com 13 agora. Como é que foi a reação deles, né? Ah, sim, ela ficou sabendo desde o começo, né? Porque ela ia me ver chorar em alguns momentos e eu não queria que imaginasse que fosse outra coisa, então para ela eu contei logo no início. Ele ainda está naquela fase, né, de videogame, estava envolvido com a escola online, eu demorei um pouquinho para contar para ele. Mas eu nunca vou esquecer na minha vida todo dia que ele ouviu a palavra câncer de mama, o olhar dele para mim e disse assim, mãe, tu tem câncer, tu vai morrer. Então isso é uma coisa que, né, toca a gente, né? E aí eu disse, não, meu filho, tem cura, mãe tá fazendo tratamento, eu nunca escondi nada, nem a cirurgia, né? Ele sempre foi muito apegado a mim, eu amamentei ele até os 3 anos, né? Então, nunca escondi nada dele, assim, mas é difícil, assim, para a gente contar para um filho, né? Tu amamentou até os 3 anos, o que também é um indício de que a mulher tende a ter menos chance de ter câncer de mama, né? Exatamente. Em questão da amamentação. Eu falo que eu não tinha fator de risco, né? Então, por isso a importância, né? Vou falar isso talvez mais vezes durante essa entrevista, a importância de mulheres como eu, que acreditavam que não passariam por isso, porque não tem fator de risco, estar com os exames em dia. Com certeza. Em algum momento tu desanimou? Ah, sim, né? Não sei se desanimar, mas sim, com certeza. Eu tinha muito medo de abrir exame. Cada vez que eu abria um exame, enquanto estava pesquisando por metástase, ainda era muito difícil. Eu nunca fui uma pessoa ansiosa e eu sentia, assim, uma angústia, uma dor, que era uma dor física, sabe? Eu sentia dor no corpo, os meus braços doíam cada vez que eu abria um exame. Assim, em termos de desanimar, de não querer fazer o tratamento, de ter medo, a negação também teve o início, assim, é que comigo, como eu te falei, foi tudo muito rápido, dentro de um mês, mas dentro daquele mês, assim, e se não for verdade? E se esses exames estiverem errados? E se eu for para Pelotas fazer, se eu for para, né, novamente, mas eu já tinha até o resultado da biópsia, né? Então tem aquela coisa da negação e depois, e se eu não fizer, porque eu tinha muito medo da quimioterapia, né? A gente ouve falar tanta coisa da quimioterapia, eu imaginava que eu não ia ter mais qualidade de vida depois da quimioterapia. E se eu não fizer o tratamento, né? E se né, essas coisas passam pela cabeça da gente no início, né? Mas eu nunca cheguei a desanimar, até porque eu tive muito apoio da família, dos amigos, né? Então, desanimar mesmo, eu não cheguei. E também não cheguei a fazer assim, a perguntar por quê, ou achar por que eu, ou pensar que seria um castigo, né? Isso também não passou pela minha cabeça, né? Eu ia te perguntar agora, qual é a importância do suporte da família e dos amigos no tratamento do câncer? Assim, eu acho que o apoio, né, a rede de apoio que eu tive foi importantíssima, né? A família, assim, a família e os amigos, sempre, eu nem sei como citar, assim, eu tive todo o apoio do meu marido, da minha mãe, que tem 70 anos e estava em Pelotas, né, em isolamento social, a gente estava em pandemia. Foi durante a pandemia, Foi durante, né? no início da pandemia também, não tinha vacina. E aí eu lembro que eu não queria que ela viesse me cuidar, né? E aí
E assim, ó, o apoio que eu recebi de outras mulheres que passavam por esse tratamento, que eu não conheço pessoalmente ainda, tem a primeira que entrou em contato comigo que já tinha tido o câncer, né, que é uma amiga do meu marido, eu lembro assim que ela disse assim, deixa as pessoas te cuidarem, deixa as pessoas cuidarem de tudo, quando tu fizer a quimioterapia tu vai ficar alguns dias desanimada, deixa as pessoas te cuidarem. E aí eu não queria que a minha mãe viesse me cuidar, né? E aí a minha irmã disse assim, se fosse a tua filha. E aí quando ela disse, se fosse com a filha da gente, a gente faz, né? E aí a minha mãe vinha toda semana, né? Toda semana que eu fazia as químios vermelhas, que era que eu ficava muito enjoada, ela ficava conosco, cuidava dos meus filhos, da minha casa, de mim, né? Eu tive apoio do meu marido, como eu te disse, dos filhos, de estarem sempre na minha volta, né? Os amigos sempre enviando mensagens, então eu tenho uma vida assim, que eu tenho meu trabalho, eu saio todos os dias, e de repente eu fiquei dentro de casa mesmo, porque eu não ia mais nem ao mercado em função da pandemia, né? Claro. E todo dia chegava uma mensagem, assim, de um amigo, de outro, e isso, assim, ó, para quem está enfrentando uma doença, para quem faz muita diferença, assim. Quando eu voltei a trabalhar, eu agradecia algumas pessoas e eles, mas eu não fiz nada, eu só fiz sim. Aquela mensagem que chegou naquele dia que eu estava desanimada, fazia toda a diferença. Não, e ainda foi um momento à parte, assim, de tudo, porque foi com essa pandemia e os amigos se fizeram presentes através das mensagens, mas não podiam estar de corpo presente, né? Da mesma maneira que tu acabou te limitando mais, porque a imunidade fica mais baixa durante um tratamento de câncer. Certeza, então, tu tinha mais risco, né? De pegar o vírus, que, Deus o livre, seria uma coisa horrível. Então, foi realmente um tratamento fora do comum, né? Isso, mas esse apoio que eu tive das redes sociais, né, das mensagens, foi muito importante, porque a gente estava próximo. E os meus amigos, eles trabalham na saúde. E eles estavam todos trabalhando. Então, menos ainda que a gente poderia estar comigo fisicamente. Exatamente. E eu vou te pedir, então, uma coisa que tu disse que falou e vai falar, e eu vou te pedir para repetir, porque eu acho importante também, de repente, se a gente tocar uma ou duas mulheres que estão nos assistindo hoje, já vamos ter feito a diferença, né? Qual é a importância do autoexame e de manter os exames em dia? Assim, ó, o que eu vou falar, acho que para o resto da minha vida, né? Para todas as mulheres fazerem o autoexame, se tocarem, manter os exames em dia, porque a diferença de um tratamento de câncer de mama bem sucedido é o diagnóstico precoce. Descobrir cedo é igual a 95% de chances de cura, né? Então, assim, ó, esta é a importância do Outubro Rosa, desta campanha de alertar que a gente tem que sim fazer o autoexame, se descobrir qualquer alteração, procurar o mais rápido possível o atendimento, porque existe muito mito em relação a câncer, existe eu ouvi isso, ela vai mexer, ela vai fazer a cirurgia, sabe, existe esse mito, não se mexe, não, assim, ó, a diferença é descobrir cedo e procurar o tratamento cedo. Ainda quando eu estava fazendo os meus exames, né, em que eu estava desanimada e o meu médico disse que câncer de mama tinha cura, eu lembro que eu disse para ele, se não tiver metástase, né, doutor? Ele estava escrevendo na ficha, ele olhou nos meus olhos e disse assim, mesmo com metástase tem cura. E aquilo, né, que faz com que a gente acredite que realmente tem cura, tem que procurar tratamento. E eu e muitas mulheres que me ajudaram são a prova de que realmente, né? Se a gente procurar descobrir cedo e procurar ajuda, ele tem cura sim. Então, fazer o exame, né? Os exames de rotina também são importantíssimos depois dos 40 anos. Conforme o médico pede, ou conforme preconiza o Ministério da Saúde, é importante sim, porque a mamografia faz com que a gente descubra cedo. Aquele que às vezes nem é perceptível ao toque, a mamografia já detecta. Isso. E tu te inspirou em alguma história para encontrar força para encarar o tratamento? Porque hoje em dia muitas mulheres optam por divulgar, né? Por divulgar nas suas redes sociais, por contar pelo que estão passando, por contar o que superaram para curar um câncer, né? Tu teve alguém que te inspirou, assim?
eu não tive, assim, eu não me inspirei para contar a minha história no início em ninguém, assim, surgiu, como foi tudo muito rápido comigo, dentro de um mês eu estava com os exames todos em dia, e era uma terça-feira, e eu estava na consulta com o médico, e ele marcou a cirurgia para sexta, né? E aí, e eu sempre falava assim que eu queria fazer um ensaio fotográfico, né? Uhum. Aos 50 anos eu disse, vou fazer um ensaio fotográfico quando eu fizer 50 anos. E de repente, com 48, eu fui diagnosticada com câncer de mama, onde ele não me garantia que eu não precisasse fazer uma mastectomia total, né? Retirada da mama, porque o tumor era próximo do mamilo. E aí eu disse, vou fazer um ensaio fotográfico, vou guardar de recordação do meu corpo sem cicatriz, sem cicatriz, do meu cabelo, que eu tinha o cabelo comprido também. E eu fui fazer esse ensaio fotográfico um dia antes da minha primeira cirurgia. E aí a fotógrafa nunca tinha feito um ensaio assim, né, ela se emocionou porque era, né, já estava diagnosticada com câncer de mama. E aí, na quinta de noite, ela me mandou uma mensagem perguntando se podia postar as fotos, né? E eu estava indo para a cirurgia outro dia de manhã, e eu disse, não posta, deixa eu pensar, acho que não, eu não era com esse propósito de divulgar, de postar. Mas aí, quando eu voltei da cirurgia, que eu vi as fotos, né, eu disse, não posso ficar quieta, eu não tinha nada, eu não tinha sintoma nenhum e já estava diagnosticada com uma doença grave. E aí, tornar público, né, essas fotos, tornar público a minha doença, fez com que eu recebesse ajuda de outras mulheres. E aí, sim, foram inspiração para o meu tratamento. Uma que eu recebi, são mulheres que eu não conheço, que eu não tive contato, que eu não conheço pessoalmente, né? Então, assim, eu recebi vou te dar o exemplo. Ela mora no Paraná, e eu recebi um áudio dela falando do tratamento dela, sobretudo da quimioterapia, em que ela se referia à quimioterapia como gotinhas de cura, gotinhas de amor. Isso no dia em que eu estava, na noite anterior que eu estava fazendo a minha segunda quimioterapia. E para a primeira quimioterapia eu fui muito contrariada. Eu fui com aquele sentimento de que eu ia ser envenenada, de que eu não iria mais ter qualidade de vida. Eu lembro que eu pedi para o meu marido parar o carro uma quadra antes para eu parar para não entrar, para eu secar as lágrimas, né? E a primeira quimioterapia também me derrubou, eu passei uma semana muito mal, logo depois eu tive uma infecção urinária, né? E aí eu já estava indo para a segunda quimioterapia, né? Ai, tudo isso de novo, né? Sabe, e ainda era recém o começo. E eram 11 horas da noite, e eu ouvindo esse áudio dela, em que ela falava, né, da quimioterapia como gotinhas de cura. E eu disse assim, mas por que eu... Realmente, a quimioterapia por que eu tô com esse sentimento tão ruim em relação à quimioterapia, se é a minha única chance de cura, né? E aí, aquela noite eu dormi bem. O outro dia de manhã, que eu fui para a quimioterapia, eu tirei uma foto, mandei para o meu grupo da família, partiu me curar. Ao invés daquele sentimento de partiu me curar. Mudar esse sentimento em relação Mudei em relação à quimioterapia. Tirei uma foto lá dele aplicando, que eram as vermelhas, também coloquei no grupo da família e dos amigos mais próximos. Já tomei meu licorzinho de morango. Então, assim, eu tinha os sintomas ainda, né? Eu sempre tive uns enjoos após a vermelha, mas era mais fácil de aceitar depois que a gente muda o sentimento em relação ao tratamento. As coisas, E a quimioterapia não é aquele bicho de 7 cabeças que eu imaginava que fosse. E é a única chance de cura que a gente tem, né? E aí foi mais fácil de enfrentar o tratamento. E que tipos de medo tu sentiu durante o tratamento? Medo da morte, né? Medo de não poder ver meus filhos crescerem, esse a gente sente. O medo de poder voltar, né? De ter uma recidiva, da quimioterapia não estar fazendo efeito. Isso tudo passa pela cabeça da gente enquanto a gente faz, até terminar o tratamento, fazer os exames e ver que está tudo bem, que não tem mais nada. Esse medo sempre eu tive, né? E como eu te falei antes, assim, da quimio, o medo de não ter mais qualidade de vida, de que eu
de enfrentar o tratamento, não sabia como era. A gente ouviu falar tanta coisa da quimioterapia, né? E eu achava que eu não ia mais ser a mesma pessoa, ter ânimo para trabalhar depois. E no que passa a quimioterapia, eu sou a mesma pessoa que eu era antes, né? Uhum. E como é que foi o contrário, né? Tu descobri que tu tinha passado por tudo isso e então estava enfrentando a cura agora, né? Estava sentindo a cura, sentindo o poder de tudo que tu tinha passado ter um resultado. Qual foi esse sentimento? Assim, ó, é gratidão, em primeiro lugar de gratidão e de felicidade. Cada coisa nova, assim, a gente consegue ser feliz, sim, apesar de estar em tratamento de câncer. Então, assim, ó, o dia que eu fui para minha última quimioterapia, eu saí com um sorriso lá nas orelhas e a gente sempre de máscara, né? E aí eu cheguei a moça da recepção disse, hoje tu tá feliz? E eu disse, deixa eu baixar a máscara para tu ver o meu sorriso hoje, né? E ela estava longe só para... E assim, ó, a felicidade em cada etapa e assim o sentimento de gratidão também. Eu optei por fazer o meu tratamento aqui em Bagé, né? Eu fiz ali na Unacom. A gente faz o tratamento, junto, assim, não tem diferença o paciente do SUS ou do plano de saúde, né? Então, eu sempre fui muito bem atendida. Então, aí eu preparei uma lembrancinha para eles, assim, para agradecer, né? Agradecer todo o tratamento, porque eu trabalho na saúde e eu sei que não é fácil, né? A gente nem sempre consegue resolver o problema de todos os pacientes. Imagina quem trabalha com oncologia. Então, cada etapa, depois veio a radioterapia, a mesma coisa. Aí eu acabei indo a Porto Alegre, né, fazer lá. E também, assim, quando acabou o tratamento, eu agradeci cada das pessoas que cruzaram o meu caminho, porque sempre foram todos muito atenciosos. A gente tá com autoestima baixa, eu estava sem cabelo, chegou um momento em que eu estava sem cílios e sem sobrancelhas, e aí eu chegava lá em Porto Alegre e as gurias ia com lenço de cor diferente, que linda, tá com lenço combinando com tal coisa, sabe? Esse carinho que eles não precisavam ter, e eles têm com as pessoas que estão lá, pra gente faz diferença, né? Aí eu acabei, então é um misto de felicidade quando termina, e de gratidão. E depois, assim, quando começou a nascer os meus cílios, né, era uma alegria, assim, simplória, né, porque eu chegava e dizia assim, eu tirava foto e mandava para minha irmã que mora em Pelotas, eu já tenho cílios, está nascendo, então, tudo é motivo de felicidade quando a gente vai, a vida vai voltando ao normal, né. Quando eu voltei ao trabalho, eu sempre gostei do meu trabalho, mas eu fiquei 1 ano sem trabalhar, né? E quando eu voltei, assim, tive a certeza de que lá é o meu lugar, que é com aqueles colegas que eu gosto de estar, com aquelas pessoas que eu gosto. Então, a gente valoriza mais cada coisa simples da vida, né? E essa questão estética, né, agora que tu falou do cabelo, dos cílios, da sobrancelha, é uma coisa que afeta muito, principalmente as mulheres, né, durante o tratamento, assim, de câncer. E tu te preparou para isso ou foi uma coisa que tu nem pensou e quando aconteceu foi que tu encarou e procurou um lenço? Assim, a gente sempre ouve falar muito da queda de cabelo, né? Quando o médico disse que eu ia perder cílios e sobrancelha, foi a primeira vez que eu chorei no consultório, porque o diagnóstico, eu abri os exames, então eu já tinha chorado em casa, né, quando eu ia nas consultas. E é difícil, com certeza não, eu não fiz um preparo antes e eu dizia assim, que eu não ia deixar ninguém me ver careca, nem o meu marido, que eu ia andar sempre de touca em casa, mas acabou que foi uma coisa, quando eu fui cortar o cabelo uns dias antes dele começar a cair, a minha filha foi comigo, e quem acabou raspando foi o meu marido, e acabou sendo uma coisa, depois eu tirei fotos, fiz um segundo ensaio fotográfico careca, e eu recebi apoio de outras mulheres também, né, que já estavam no tratamento, que me diziam que é importante a aceitação, né, que já tinha coragem de sair careca. Eu só nunca tive, assim, eu nunca saí na rua careca, mas eu acabei mandando fazer uma peruca do meu próprio cabelo aqui em Bagé mesmo, e que eu não usei, né, eu acabei usando os lenços, eu gostava muito de usar lenço, me sentia bem com os lenços, né, e aí a gente tem truques, né, quando tá sem cílio passa um delineador, né, e
E passa, tudo na vida passa, né? Com certeza. Então, vou te pedir para deixar alguma mensagem, né, para as mulheres que estão passando aí pelo que tu passou, que estão passando, enfrentando um tratamento de câncer, né, que a gente sabe que é uma doença que mexe com toda a família, né, que mexe com toda a estrutura, que mexe com toda a vida, como tu bem nos contou, né, e ainda mais o teu que foi bem no início da pandemia, né, ainda tinha mais esse vírus que era algo novo, todo esse cuidado em dobro, né, em triplo de repente. Então, eu te pedi para que tu deixe uma mensagem para essas mulheres, né, que talvez hoje nos assistam e estejam se sentindo desanimadas, seja aquele dia que pensa que não vai dar certo. O que tu diria para elas? Assim, ó, em primeiro lugar, não tenham medo de falar sobre câncer e de receber ajuda. Quando a gente não tem medo de falar, a gente está aberto a receber ajuda de outras pessoas, da pessoa chegar e nos perguntar como a gente está se sentindo, e isso é uma energia boa que chega até a gente e que nos dá ânimo, saber que tem outras pessoas que estão se preocupando conosco, né? Então, assim, não ter medo de falar sobre o câncer, pedir ajuda, assim como eu recebi um conselho, eu vou deixar que as outras pessoas cuidem da gente, a gente não consegue ser forte o tempo todo durante o tratamento, então não ter vergonha de pedir ajuda quando está desanimada, né? Os dias difíceis, eles existem, né? A vida é feita de momentos difíceis também, mas eles passam e aí a gente aprende a valorizar as pequenas coisas e aprende a valorizar mais os dias felizes. Então, assim, ó, que o tratamento, que sim, que tem cura, que o tratamento é difícil, não é fácil, mas que passa, que tudo na vida passa. E que eu tô aqui, né? Passou eu e tantas outras mulheres, e que é importante a gente se apegar também àqueles depoimentos de sucesso, né? Quando eu ouço assim, a minha mãe há 20 anos atrás teve e tá bem, é isso assim, ó, poxa, então eu daqui 20 anos também vou estar bem, e se apegar a esses casos de sucesso, isso faz toda a diferença, né? E se permitir desanimar também, se permitir chorar, e outro dia levantar e seguir em frente, porque o tratamento dá certo sim, tem cura sim, isso que é importante que todas elas saibam. Descobrir cedo, tem cura sim. Eu vou te agradecer, Miriam, pela tua disponibilidade em estar aqui conosco, em falar abertamente da tua história, né? Não são todas as pessoas que têm essa opção e a gente tem que respeitar, porque cada um encara as coisas de um jeito. Mas é muito importante quando mulheres decidem fazer o que tu fez, de registrar, de tirar a foto, de postar, de falar sobre, né? De dizer, ó, eu tô aqui, deu certo. Não foi fácil, porque não é. Quem te olha agora daqui a pouco diz, olha que bem, passou por tudo. Não, como tu mesmo disse, tiveram os dias difíceis, os dias de desânimo. E é importante a gente compartilhar isso com outras mulheres que podem estar passando por isso, podem vir a passar, né? Os índices de câncer são muito altos no nosso país. E muito também por questão de não ter o diagnóstico precoce, muitas mulheres acabam não tendo sucesso nesse tratamento. Então, a gente quer, mais uma vez, frisar, né, que as pessoas façam os exames, mantenham as consultas em dia, a mulher tem que ir ao médico pelo menos uma vez por ano, faça os exames, leve de volta para o médico, porque tem também a questão de deixar o exame na gaveta, né, o que não adianta, às vezes ali tem um resultado que o Google não vai traduzir para nós, é o médico que tem que nos dizer. Então, a gente tem que manter, tem que se cuidar e se olhar, porque a gente que é mãe, que é esposa, que trabalha fora, às vezes a gente não tem tempo pra gente, a gente não acha tempo pra gente. Cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da casa, atende o trabalho e se deixa para depois, né? E nesse depois é que a gente pode acabar fazendo mal até para nossa própria família, porque a nossa ausência vai ser muito ruim, né? Dor, exatamente. Então, ou então ainda, desculpa, achar que não vai acontecer com a gente. E acontece. Que nem tu pensava que nem não eu tinha... pensava, porque não tinha fator de risco. Exatamente. Então o câncer ele não avisa às vezes, né? Ele só vem. Muito silencioso. Ele só vem. Então, por isso mesmo, a gente quer te agradecer. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Parabéns pela maneira como tu encarou as coisas e pelas mensagens que tu tem deixado, né, nas redes sociais ou agora aqui no programa ou nas matérias que a gente já fez contigo, né, uma outra oportunidade.
Muito obrigada mesmo pela tua disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar passando um pouquinho da minha história e se puder atingir uma mulher, né, já vai ter valido a pena. Então, obrigada também pelo convite. Com certeza. Então, nós ficamos por aqui hoje com Câmara Entrevista, lembrando que estamos no Outubro Rosa, mas que o ano todo é ano de lembrar que a gente tem que se cuidar, se tocar, manter os exames em dia, fazer o autoexame, não tem que ter vergonha, não tem que ter medo, e qualquer dúvida, procure um médico. Então, a gente volta no próximo sábado, às 7 da noite, com o Câmara Entrevista.